Oi pessoal, aqui é a professora Sandra de Ciências, tá? Nós vamos trabalhar esse tema estrutura terrestre, tá? É o seguinte, esse cabeçalho aqui, eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês. Essa aqui seria a primeira atividade de ciências, tá? E eu quero que coloquem o nome e o sobrenome, o primeiro e o último nome de vocês aqui, para eu facilitar a identificação de vocês, tá? O texto não precisa copiar no caderno, tá bom? A única coisa que eu quero que vocês copiem no caderno é a atividade, certo? E as respostas, todas a caneta, certo? Então vamos lá no texto. Eu vou ler junto com vocês. Eu vou mandar essa atividade em PDF, em foto e esse videozinho, tá? Para auxiliar vocês na questão da leitura. E eu vou começar a ler para vocês agora. Estrutura terrestre. A crosta, o manto, o núcleo, a litosfera e a mesosfera compõem a estrutura terrestre. O estudo das camadas da Terra é realizado na superfície, observando seus fenômenos. As camadas da Terra possuem duas abordagens distintas. Uma segundo a composição química e a outra conforme o comportamento físico, tá? Então, de acordo com a classificação, segundo a composição química, a Terra está dividida em crosta, manto e núcleo, tá? Aqui. Isso é a composição química, certo? A Terra está dividida em crosta, manto e núcleo. No comportamento físico, tá? Que agora a gente vai ver, esse aqui, divide-se em litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno, certo? Todas as camadas da Terra são distintas. Esse fato ocorre em razão de sua composição química, temperatura e espessura. A superfície da Terra é a mais conhecida pelo homem, onde a gente fica, né? Até porque é justamente nela que vivemos e retiramos tudo aquilo que julgamos necessário para a manutenção das sociedades. Além disso, as camadas endógenas, que são as internas, né, detêm altíssimas temperaturas, que dificultam o acesso para a coleta de dados que podem servir para o desenvolvimento das pesquisas e estudos. As camadas por composição química. A crosta terrestre. Ela corresponde a uma fina camada da superfície terrestre. É composta por rochas sólidas constituídas por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro. Essa parte do planeta possui 40 km de espessura. O manto compreende a segunda camada, possui 2.900 km de extensão e conserva uma temperatura elevada que atinge 3.400 graus Celsius. O minério responsável pela formação dessa camada da Terra é o magma, constituído pelo silício e o magnésio. O núcleo. Essa parte da Terra é a mais intrigante, pois praticamente não existe conhecimento acerca dessa camada. No entanto, sabe-se que é formada por minérios como ferro e níquel. O núcleo se divide em núcleo interno, que tem uma extensão de 250 km e 3.000 graus Celsius. E o núcleo externo, extensão de 1.220 km e atinge uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Celsius. As camadas por comportamento físico são elas: a litosfera, que corresponde a uma camada que se encontra entre a crosta e a parte do manto superior, que possui textura sólida e se move sobre a atenosfera. Mesosfera possui uma grande espessura e é bastante densa, superior às rochas superficiais. A litosfera. Oi, pessoal.
aqui eu quero fazer uma correção, tá? Possui uma profundidade que varia entre 5 e 100 quilômetros, correspondente a 2,4% do raio da esfera terrestre, tá? Eu tinha dito 100 mil, mas não é, tá? É 100 quilômetros, de 5 e 100 quilômetros, tá certo? Então, tá feita a correção, tá? Vamos seguir o texto, então. A litosfera compõe a camada mais externa da Terra. É a camada da Terra que compõe a superfície sólida. Trata-se da mais fina das camadas do planeta, sendo considerada uma espécie de casca do mundo. Possui uma profundidade que varia de 5 a 100 mil quilômetros, correspondendo a 2,4% do raio da esfera terrestre. O termo lisosfera surge da divisão da Terra em camadas, que são segmentadas a partir do seu estado físico. Abaixo dela encontra-se a astenosfera, caracterizada por apresentar temperaturas mais elevadas, o que propicia o processo de transformação física das rochas, tornando-as mais plásticas. Ao contrário dessa camada, a litosfera apresenta temperaturas menos elevadas, por se encontrar mais distantes do núcleo da Terra, o que permite a caracterização de sua rigidez e resistência. A litosfera é basicamente composta por rochas e minerais. Dessa forma, aquilo que denominamos por solo nada mais é do que a decomposição dessas rochas através do processo de sedimentação. Apesar de sua pequena profundidade, essa camada levou alguns bilhões de anos para se formar, de tal modo que ela continua em constante transformação, que se estabelece a partir de duas frentes. De um lado, existe a transformação causada por elementos externos, exógenos, como a ação dos ventos, da água, do sol e dos seres, propiciando a ocorrência de fenômenos como sedimentação, erosão e intemperismo. De outro lado, existem aquelas transformações causadas pelos elementos internos, endógenos, como o tectonismo e as atividades vulcânicas. Aqui são as placas tectônicas, tá? Que a gente vai falar. Sabe-se que essa camada não é totalmente interligada, ou seja, ela é dividida em diferentes partes, o que chamamos de placas tectônicas. Os contatos e atritos entre as duas placas podem provocar a ocorrência de fenômenos como terremotos e vulcanismo, além de transformação do relevo. Compreender a dinâmica da litosfera, bem como suas características e composição, é de extrema importância, pois é sobre ela que as atividades humanas ocorrem. Tá? Esse é o texto, tá bom? Então, as atividades aqui, são 5 perguntas. São 5 perguntas aqui. Vocês vão responder. Deixa eu ajeitar aqui. Não quer sumir. Aí, pronto. Isso aqui vocês vão copiar no caderno, como eu já falei, a caneta, tá? E as respostas a caneta. Para isso, vocês têm que ler o texto com atenção antes de responder, tá bom? Então é isso. Façam a atividade direitinho. Eu vou mandar essa tarefa em PDF, foto e esse vídeo, como eu já falei, né? Não precisa copiar o texto, né? E não esquece de colocar o nome certinho, tá bom? Então, bom estudo. Façam a atividade com capricho.